Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma Speed Talk da Associação Empresarial do Minho. Hoje temos connosco a Ana Viçoso, da Intu, que é uma marca da GI Grupo. Ana, bom dia, muito obrigada antes de mais pela sua disponibilidade para estar connosco. Bom dia, eu é que agradeço o convite e agradeço também a oportunidade de podermos estar aqui a apresentar esta marca e o que é que no fundo também é um pouco daquilo que é o trabalho que desenvolvemos. Muito bem. E portanto, Já agora, um se gosto me enorme. permite, peço desculpa, eu gostaria só de dizer, e peço desculpa por interromper, que hoje vamos falar sobre empregabilidade. E, portanto, Exatamente. empregabilidade, vamos falar de como ligar estratégias de negócio a ações concretas de empregabilidade. Portanto, isto, e como construir, de facto, uma base de talento preparada para o futuro. Isto é um grande desafio para as empresas, não é? Portanto, Sem é, dúvida. é um dos desafios atuais. E, portanto, temos aqui a Ana para nos explicar um pouco melhor como é que podemos, de facto, ultrapassar este mesmo desafio. Portanto, força, passo-lhe então a palavra. Ok, vou então aqui partilhar a apresentação que preparei para trazer hoje. Portanto, aqui Vamos começar, muito bem. vamos começar. Portanto, penso que já estarão a ver o meu ecrã, certo, Angélica? Sim, sim, estamos a Ok, ver. pronto. Então, portanto, mais uma vez, bom dia. O tema que hoje vamos falar aqui é empregabilidade e olhar para este tema como um ativo estratégico, porque de facto é isto que ele é e é desta forma que devemos olhar para o conceito de empregabilidade, porque no fundo acaba por estar a redefinir a competitividade das empresas neste momento. E vamos explicar aqui um bocadinho porque é que este momento é tão importante e porque é que é agora que temos mesmo começar a olhar para a empregabilidade como um conceito importante a desenvolver internamente para que realmente não só o negócio, mas também o talento interno que temos dentro das nossas estruturas possa manter aqui bons níveis de empregabilidade e consiga entregar o resultado que nós precisamos hoje todos que seja entregue. E aqui é importante começarmos por olhar para aquilo que está a mudar, não só nas empresas, mas também no mundo, não é? Portanto, o que é que vemos hoje? O mercado de trabalho, está a mudar muito mais rápido do que as próprias organizações, ou seja, por muito ágeis que sejamos na forma como estruturamos a nossa estrutura de talento, a nossa base de talento, o mundo está demasiado acelerado e, portanto, muita coisa está a acontecer agora. Eu trouxe aqui alguns dados do World Economic Forum, porque de facto isto são coisas reais, são concretas, estão a acontecer. E se olharmos aqui pelo menos para este dado, 44% das competências atuais deverão transformar-se até 2030, portanto, a falar de um espaço de tempo de 4 anos, não é? 2030 está já aí. 69 milhões de novos empregos deverão ser criados. E aqui eu acho que também devemos olhar para estes números, não como, obviamente, como um alerta, mas não como algo que nos deva preocupar. Eu acho que é muito mais importante nós olharmos para aquilo que poderá ser a vantagem e a oportunidade de termos 69 milhões de novos empregos, e também 83 milhões de empregos que poderão desaparecer, porque isto também significa que há trabalhos que eram muito manuais, muito pesados, fisicamente exigentes até, que poderão vir a ser substituídos por máquinas, por tecnologia, por robôs, portanto já ouvimos falar muito disto, já é uma realidade. Mas temos um outro dado que também é importante, que é o 60% das funções serão significativamente alteradas pela inteligência artificial. Este dado, especialmente, não é, vem-nos dizer que nós provavelmente conseguimos ser muito mais produtivos naquilo que são as tarefas que realmente exigem mais de nós e que nos vão permitir dedicar muito mais atenção àquilo que não há nenhuma inteligência artificial que possa substituir, que são as pessoas, é o seu trabalho, é a sua forma de estar, são as relações que criam, são a influência que também criam dentro das estruturas, e portanto eu acho que estes dados devem servir-nos de alerta, sim, mas não deve ser algo com o qual devemos estar excessivamente preocupados de o que é que vai acontecer com a minha própria função. Devemos pensar, sim, o que é que eu posso começar a fazer já hoje, para que, com todas estas alterações que se estão a viver atualmente, eu não perca aquilo que é o meu nível de empregabilidade, o meu grau de empregabilidade. Passamos por 3 riscos estruturais. É impossível não falar neste momento de obsolescência de competências, porque também falamos muito da inteligência artificial e, portanto, competências digitais cada vez mais necessárias. Também é importante referir o facto do envelhecimento demográfico, e eu aqui até toco também no tema dos extremos geracionais. Isto porque
Nós temos neste momento jovens recém-licenciados que tentam entrar no mercado de trabalho, mas que olham para descritivos funcionais que pedem demasiada experiência e são demasiado exigentes do ponto de vista da tarefa propriamente dita e que dificultam esta entrada destas novas gerações no mercado de trabalho. E depois temos o outro extremo, que são os profissionais mais séniores, e eu acho que aqui, e aqui indo buscar também o meu outro lado profissional, que está muito ligado a programas de outplacement, temos o tema dos profissionais mais séniores e da dificuldade que é para eles retomar uma nova função. Ou seja, quando por alguma razão se veem confrontados com uma situação de transição de carreira, é-lhes muito difícil voltar outra vez a entrar no mercado de trabalho. E eu acho que aqui existe uma responsabilidade muito grande por parte das empresas em aceitar e receber este talento, porque a maior parte das pessoas, pelo menos as que passam pelos nossos programas, do ponto de vista daquilo que é o skill set, portanto a sua base de competências, são pessoas que têm um perfil extraordinário e que estão numa fase de vida e de carreira em que se calhar já não procuram a promoção, o reconhecimento, posições demasiado elevadas, mas sim o propósito. E às vezes as respostas que recebem é: se calhar tenho demasiadas qualificações para esta função. Mas se essa própria pessoa se está a predispor a entrar num projeto para o qual até tem mais competências do que aquelas que são as solicitadas, não terão as empresas a ganhar com isto. Portanto, é uma questão que às vezes temos e que se coloca. E depois temos a questão do desalinhamento entre a educação e o mercado, ou seja, o skills mismatch. Isto não quer dizer que não tenhamos pessoas muito qualificadas, porque a realidade é que temos. Nunca tivemos tantas pessoas que acabam por ter aqui uma formação cada vez mais robusta, cada vez mais sólida. Agora, o que é que sentimos? É que, de facto, estas competências que hoje em dia fazem parte daquilo que é a formação académica à qual assistimos e vivemos, às vezes está desalinhada com aquilo que são as necessidades atuais e futuras do mercado de trabalho, precisamente por causa de todos os aspectos que vimos e de toda esta evolução que está a acontecer no mercado de trabalho. E entramos já nesse tema que tem a ver com quais é que são os problemas concretos que nós temos atualmente. Nós vivemos numa época de escassez de talento crítico. Sabemos que as empresas dizem muitas vezes, e porque a GI na sua gênese também é uma empresa de recrutamento, muitas vezes as empresas dizem-nos é muito difícil recrutar, ou não há talento suficiente, ou há uma guerra de talento, todos procuramos o mesmo. E às vezes o ponto crítico está exatamente aqui, é que nós esperamos que o talento que vem para as nossas estruturas, para as nossas organizações, já esteja pronto. Mas é muito difícil, com uma mudança que acontece tão rápido, com este impacto da transformação tecnológica que também falamos aqui, que este talento já esteja preparado para assumir uma função e a trabalhar na sua plenitude e com um nível de produtividade que esperamos, porque de facto ainda não houve aqui este tempo de poder trabalhar tudo aquilo que são as competências que o mercado nos pede hoje. Depois temos um outro tema que tem a ver com a falta de mobilidade interna. Muitas das vezes aquilo que acontece é nós olharmos para fora, quando o talento pode estar perfeitamente dentro da nossa casa. Só que estamos sempre muito acostumados a olhar para um determinado talento e a vê-lo naquela função que foi a que sempre desempenhou ou aquela que tem vindo a ocupar. Ou então olharmos para aquelas que poderão ser mobilidades mais suaves, porque, fruto da sua experiência, pode perfeitamente assumir uma função aqui ou ali. E esquecemos-nos de olhar para o talento no seu todo, que é todas as pessoas têm os seus interesses pessoais, as suas motivações, têm competências que podem transferir de outros contextos para aquilo que é a realidade profissional, têm a sua própria vontade, a sua própria ambição, e às vezes o que falta é esta oportunidade de poder mostrar mais, de poder fazer mais, de poder contribuir com muito mais. Falámos já aqui do impacto da transformação tecnológica, falamos dos temas da produtividade, que em Portugal continua a ser um tema, e eu aqui até coloco entre parênteses se será ou não será um tema de desalinhamento de competências. Porque às vezes é isto que acontece, nós não somos mais produtivos porque demoramos mais tempo a desempenhar uma tarefa. Isto pode significar que existe aqui algum desalinhamento. Depois falamos também do tema da retenção de talento. E normalmente quando pensamos na retenção de talento, pensamos mais salário, mais benefícios. E nem sempre isto é verdade, sobretudo agora para as novas gerações e para aquela que é esta coabitação das várias gerações dentro de um ecossistema empresarial.
E, portanto, muitas vezes este novo talento o que é que procura? São oportunidades de desenvolvimento que nós conseguimos perfeitamente dar se houver aqui um processo de mobilidade interna que esteja muito bem estruturado e que permita fazer este caminho em que vamos sempre desenvolvendo novas experiências. Porque mobilidade interna também não tem que funcionar uma progressão de carreira ou uma subida na hierarquia. Muitas vezes significa uma posição que é ao lado, mas que vai permitir criar mais experiência, criar mais conhecimento, desenvolver novas competências, e no fundo eu acho que é isto que as pessoas também procuram. E depois temos os temas das transições e das mobilidades. E quando olhamos para o tema da empregabilidade, é sempre importante nós pensarmos como é que o talento que sai da nossa estrutura transita para uma nova função e como é que internamente, com o talento que tenho, eu consigo fazer mobilidades que se adequam e se adaptam e se ajustam mais rapidamente às necessidades do meu negócio, àquilo que são as tendências do meu negócio hoje e àquilo que o meu negócio precisa, que eu tenha hoje, para poder manter-me sustentável no futuro. Portanto, lanço aqui uma questão, que é: quantas empresas é que acreditam que o seu maior ativo são as pessoas? Isto faz-me pensar também aqui numa outra frase, que penso que é de Ford, que é: às vezes as pessoas não investem em formação porque pensam, eu estou a investir em formação e depois esta pessoa vai sair desta empresa e vai para uma outra empresa. Mas o que é que acontece se eu não investir em formação e estas pessoas continuarem na minha empresa? Portanto, se são o ativo mais importante que nós temos e nós sabemos que sem elas dificilmente conseguimos atingir os nossos objetivos, é importante nós tratarmos efetivamente o nosso talento como um ativo, mantê-lo em desenvolvimento, mantê-lo no seu exponencial máximo do ponto de vista da produtividade e daquilo que é o valor que pode aportar às nossas estruturas, às nossas organizações. Qual é o contexto atual que vivemos? Temos ciclos de transformação que são cada vez mais curtos. Falamos do mundo VUCA, falamos do mundo BUNNY, portanto, aqui o que é que nós temos? Agilidade. Precisamos de rapidamente dar respostas a um mundo que ainda não conhecemos. Precisamos de reconfigurar os nossos modelos de negócio muito mais vezes do que acontecia no passado. Temos o tema da escassez de talento, como também já falámos. A aceleração tecnológica continua e vai continuar, e temos cada vez mais profissionais conscientes do seu valor. Portanto, se não se sentem desenvolvidos internamente, é muito provável que comecem também a olhar para o lado. E temos modelos de talento que ainda estão desenhados para um contexto de estabilidade. Só que o contexto atual que nós vivemos já não é de estabilidade. Isto leva-nos para um outro ponto que tem muito a ver com a questão de temos que alterar aqui a forma como gerimos o nosso workflow e a nossa estratégia de talento e aquilo que é o nosso talento interno. O que é que acontece quando as pessoas deixam de encaixar nos nossos modelos de negócio? Ouvimos muito as grandes consultoras estratégicas, os grandes líderes mundiais falarem cada vez mais destes temas do talento, da sustentabilidade do talento, workforce transformation, skills economy, skills shift, skills agency, human capital strategy, social enterprise, the reskilling imperative. Portanto, no fundo, isto já nos mostra que as preocupações dos grandes líderes mundiais e daquilo que também são as grandes consultoras estratégicas pensam muito na sustentabilidade do talento, na transformação pela qual vamos todos ter que passar ao nível daquilo que é a nossa força de trabalho, a nossa workforce, e naquilo que são as competências. E só desta forma é que nós conseguimos ter aqui uma Human Capital Strategy que nos permita dar resposta a tudo aquilo que é o novo enquadramento que vivemos e aquilo que é esta aceleração de mercado a que todos estamos a assistir. Entrando aqui naquele que é o nosso tema de hoje, a empregabilidade, a Organization for Economic Cooperation and Development diz-nos que é uma condição essencial para o crescimento económico, para a inovação e para a coesão social. E isto faz-me passar logo diretamente para... Há 3 atores responsáveis neste momento, que é o profissional, a empresa e o próprio ecossistema, porque parte também das políticas do governo e das políticas estatais poder dar resposta ao tema da empregabilidade. A empregabilidade não é mais do que a capacidade de manter a relevância num contexto que muda constantemente e que às vezes nós nem sabemos bem, porque não conseguimos prever o que é que são estas mudanças que aí vêm e de que forma é que elas nos vão impactar. Portanto, empregabilidade é também gestão de risco,
e gestão da sustentabilidade do negócio. E quando olhamos para a empregabilidade, temos que sempre pensar em 4 fatores: a relevância das competências, a capacidade de aprendizagem do talento que nós temos internamente, a mobilidade profissional, porque por muita aprendizagem que nós tenhamos, se não tiver essa experienciação, não é? Portanto, se não houver aqui esta aplicabilidade daquilo que é o conhecimento novo que vamos tendo, o conhecimento acaba por se perder e, portanto, há aqui um investimento que depois não tem a sua aplicabilidade nem tem o resultado que nós esperaríamos quando fizemos este investimento. Isto também está muito relacionado com o tema do posicionamento no mercado. E o posicionamento do mercado é não só nós, enquanto profissionais e, portanto, individuais, como é que também nos posicionamos no mercado, como é que nós mostramos o nosso valor e como é que nós mostramos a nossa credibilidade, mas também as próprias empresas poderem internamente apoiar este posicionamento e dar esta visibilidade ao talento interno para que toda a gente se conheça e toda a gente perceba o que é que tem a ganhar em colaborar num projeto com uma pessoa que é de uma área completamente diferente. E, portanto, acho que é importante olharmos para este momento como um momento de viragem na forma como nós olhamos para o talento interno que temos. Há 3 ilusões sobre a empregabilidade. A primeira delas é que a empregabilidade é uma responsabilidade individual. E acabámos de ver. Não é, não pode ser. Não pode ser só uma responsabilidade individual. É certo que, enquanto profissionais, nós também estamos cada vez mais conscientes para esta necessidade de um desenvolvimento contínuo ao longo da vida, do lifelong learning, não é? Portanto, estamos sempre a aprender, estamos sempre a desenvolver-nos, mas tem que ser uma responsabilidade partilhada entre as pessoas, entre as empresas e entre as políticas públicas. Uma outra ilusão é que a formação resolve o problema. A formação ajuda a resolver o problema, mas por si só não tem esta capacidade de resolver o problema na sua totalidade. Então, a formação, para que realmente cause impacto e tenha este impacto que precisamos que ela tenha, precisa de ser aplicada em contexto real. A terceira ilusão é que a empregabilidade só é importante quando há despedimentos. Isto está completamente errado. Porquê? Porque a empregabilidade é algo que tem que vir sempre a ser desenvolvido e começa muito antes da transição de carreira. Porque se a transição de carreira acontece num momento em que nós não temos o nosso perfil otimizado, vamos demorar muito mais tempo a fazer este caminho. E sabemos que isto tem impacto na sociedade, tem impacto na economia, tem impacto na própria pessoa, e portanto é um tema que não é só da pessoa que passa por essa transição ou da empresa que promove por algum motivo esta transição. E às vezes sabemos que esta promoção destas transições de carreira são por urgência, são mesmo por necessidade. E então, porque é que nós achamos que o tema da empregabilidade aqui na Intu é tão importante? Porque se nós pudermos começar a trabalhar este tema quando temos o problema identificado, mas sabemos que existe uma solução e que o vamos conseguir resolver, esta fase de transição fica completamente desnecessária. E é isto que nós pretendemos. Quanto maior a empregabilidade das pessoas, maior será o valor das empresas que as empregam. Porque têm maior capacidade de responder a desafios, são muito mais competitivas, estão muito mais a trabalhar numa lógica de inovação e, portanto, mantêm-se muito mais sustentáveis ao longo do tempo. Qual é que é a grande mudança conceptual que vemos no mercado hoje e que também mexe um bocadinho com todos estes temas? Nós passámos de uma lógica de job security, em que entrávamos numa empresa, construíamos a nossa carreira, íamos fazendo o nosso caminho, provavelmente ficaríamos lá 10, 15, 20 anos, muitas vezes só temos uma experiência, e todos conhecemos pessoas que só têm uma única experiência profissional no seu currículo, que foi todo desenvolvido na mesma empresa. Passámos dessa lógica para uma lógica de employment security, ou seja, hoje em dia nós temos que estar muito mais preocupados com o nosso desenvolvimento para conseguirmos ter esta segurança de emprego ao longo da nossa vida. Como é que então evolui esta mudança de mindset, esta mudança de chip, mesmo assim? Nós passamos a ter que olhar para as competências e para a capacidade de adaptação do talento que temos, porque não basta apenas ter competências, e nós sabemos que a capacidade de adaptação, até há algum tempo atrás, e se calhar hoje também ainda se mantém muito, as pessoas são um bocadinho resistentes à mudança, têm medo de perder aquilo que foram conquistando ao longo do caminho. Lá está, temos a lógica do job security, e portanto é preciso trabalhar tudo isto e é preciso
que as pessoas sintam esta confiança de que todas estas mudanças estão a acontecer para que elas possam ainda tornar-se mais empregáveis, se sintam mais seguras, se sintam mais confiantes e tenham uma maior capacidade de resposta àquilo que poderão ser eventos que nós não conseguimos controlar. E tivemos um muito recentemente, aliás, ainda está na memória de todos, que foi a altura do Covid, não é? De repente, o que é que vamos fazer? Metade das nossas empresas não estão preparadas sequer para trabalhar numa base remota. Como é que nós pomos as pessoas todas em casa e continuamos a manter o nosso negócio saudável, não é? Sustentável. E, portanto, houve algumas empresas que aqui se viram a braços com um problema que não conseguiram responder no imediato. Isto faz-nos pensar que, neste novo contexto, nós temos que passar de uma lógica de job-based para skills-based. Portanto, temos que perceber qual é que é este skill set de talento e quais é que são as competências que nós temos internamente e como é que podemos aproveitá-las a nosso favor em função daquilo que são os vários temas com os quais nos vamos deparando diariamente. Seja projetos novos, seja um projeto de transformação, ou seja, o que é que nós precisamos ter, que problemas é que nós precisamos de resolver. E assim passaremos de carreiras lineares, que cada vez serão mais difíceis de manter no tempo, para carreiras modulares. E conseguimos construir talent marketplaces internos. Isto significa que quando tivermos necessidade de uma competência específica, provavelmente não teremos que ir com urgência buscar fora, mas conseguimos dar resposta internamente com o talento que já temos. Isto porque o problema do mercado de trabalho neste momento não é a falta de talento, é o desalinhamento entre o talento e as necessidades do mercado. Porque neste contexto de competitividade, as necessidades do mercado alteraram-se drasticamente. E por isso é que esta capacidade de adaptação é tão importante e nós conseguimos responder quanto maior for o conhecimento interno do talento que nós temos. Aqui, o que é que outras economias têm feito? Porque, de facto, isto não pode ser só um tema das empresas, nem pode ser só um tema do indivíduo. Há países que têm uma produtividade muito alta, e obviamente têm aqui também uma robustez financeira que é muito interessante, que olham para a empregabilidade como política económica central. São países que têm economias muito competitivas, mas têm estas políticas preventivas de desenvolvimento de talento. Eu deixei aqui alguns exemplos, naturalmente temos muito mais, mas temos, por exemplo, aqui a Dinamarca, que flexibilizou muito a contratação e o despedimento. Mas flexibiliza esta contratação e este despedimento porque também promove muito este apoio intensivo no mercado de trabalho e tem um investimento gigante e muito, muito forte na questão da requalificação. Portanto, estes profissionais vão sempre estando aqui neste processo de requalificação e num momento em que tenham que transitar de uma oportunidade para outra, têm este suporte, que é um suporte muito consistente, muito exaustivo e muito direcionado neste apoio ao mercado de trabalho. Por isso é que os níveis de empregabilidade também, os níveis de desemprego também são bastante mais baixos. Singapura, um exemplo, um país extremamente competitivo, um país que, portanto, aqui muito vocacionado para aquilo que é crescimento. E, portanto, o que é que acontece em Singapura? Existem créditos para investimento em formação ao longo de toda a vida. Finlândia tem parcerias com universidades e com empresas para reconversão para reconversão profissional, mas são programas que são, do ponto de vista daquilo que é a sua estrutura, muito robustos, muito completos e quase aqui criados numa base preditiva de o que é que vamos ter no futuro. O Reino Unido tem a mesma preocupação, a Austrália a mesma preocupação e aqui sim com esta previsão de competências, também pensando naquilo que poderão ser as necessidades setoriais. E, portanto, muito, muito por dentro daquilo que poderá vir a acontecer no futuro. Portugal também está a fazer o seu caminho, também tem aqui alguns programas que são interessantes, também tem esta preocupação e olhar para este tema, e aliás ele está inclusivamente na Estratégia Nacional de Desenvolvimento de Competências, com vários programas financiados e, portanto, acabamos por ter aqui também algumas opções. Agora, qual é a minha opinião pessoal sobre estes programas? Todos eles estão muito vocacionados para profissionais que estão em situação de desemprego. E nós sabemos que o nosso Estado é muito assistencialista e, portanto, é importante que seja assim, sabemos que é importante que seja assim, mas às vezes o sentido de urgência acaba por não ser o mesmo e é por isso que às vezes o país também perde alguma produtividade. Seria muito interessante que
por exemplo, no Promove, temos aqui este objetivo de qualificar profissionais cujas competências já não estão alinhadas com o mercado, mas à exceção disso temos, por exemplo, o cheque de formação que qualquer profissional pode requerer. Há um reembolso de até 750 euros por ano em formação, mas basta nós pensarmos, por exemplo, e aqui é para competências digitais, mas basta, por exemplo, nós pensarmos, se quisermos fazer um programa mais robusto, de uma faculdade, etc., nós vamos precisar, se calhar, de pelo menos mais um zero no final deste número. E, portanto, é um valor que, apesar de ser simpático, e obviamente é um esforço do Estado, poderia proporcionar-nos uma formação muito mais interessante se fosse olhado caso a caso, ou se fosse um bocadinho mais extenso este valor. Portanto, é importante sim termos estes programas todos, mas acho que ainda assim poderia haver algo mais interessante e aqui concertado entre empresas, entre o Estado, para percebermos exatamente o que é que precisamos de desenvolver de competências nas pessoas que temos dentro das nossas empresas, porque também é uma preocupação e também é algo que compete às empresas. Quantas empresas hoje é que têm uma estratégia clara para desenvolver a empregabilidade das suas pessoas? Esta é uma questão que eu coloco várias vezes, inclusive a clientes com quem nós trabalhamos, porque de facto, às vezes o que temos, ou pensando no modelo que tínhamos antes, há alterações que forçosamente nós vamos ter que fazer. E não precisam de ser coisas muito drásticas ou muito complexas, mas sim algo que nos permita criar aqui um life cycle de empregabilidade ao qual consigamos dar resposta quase no imediato. E para criarmos este life cycle, nós precisamos de responder a três questões, que é como é que desenvolvemos competências rapidamente, como é que reposicionamos o talento quando as funções se transformarem, ou seja, o que é que fazemos com as nossas pessoas se rapidamente estas funções se transformarem, e como é que evitamos perder conhecimento. Porque há uma coisa, o capital de conhecimento adquirido, que vem da experiência, que vem da cultura que se vive nas empresas, que vem da troca, que vem da partilha, que vem dos desafios que fomos enfrentando, durante o tempo em que o negócio existe, não é? Que não há como substituir, porque está em cada um de nós e em cada uma das pessoas que faz parte da nossa estrutura. Portanto, é uma pena quando este conhecimento se perde porque não tivemos este cuidado em assegurar esta empregabilidade ao longo do tempo. Portanto, a forma como nós temos o processo construído e que vos trazemos hoje, sobre aqui este life cycle, passa por 5 fases. A primeira é o See the Talent, ou seja, percebermos qual é que é o talento que realmente existe dentro da nossa empresa. Porque sem termos esta visibilidade, nós não conseguimos ter, nem conseguimos criar, nem conseguimos desenvolver, nem conseguimos montar uma estratégia de empregabilidade. Portanto, nós temos que olhar para aquilo que são as competências que temos internamente, mas também qual é que é o potencial de evolução das pessoas que temos a trabalhar connosco. Qual é que é também a sua capacidade de aprender. Depois de termos este trabalho realizado, podemos passar para a fase seguinte, que é Anticipate the Future, ou seja, perceber quais é que são as competências críticas do futuro, e isto vai implicar, naturalmente, que nós façamos uma análise estratégica do nosso negócio e daquilo que são as tendências, não só setoriais, mas também as tendências tecnológicas, que é conhecendo o mercado como conhecemos, conhecendo a nossa concorrência como nós conhecemos, conhecendo as alterações que o nosso setor tem estado a viver e pelas quais tem estado a passar. Que insights é que nós tiramos daqui? O que é que isto nos diz? Que dados é que temos para analisar aquilo que poderá vir a acontecer no futuro? E assim nós já sabemos o que é que temos que dar a este talento, como é que o temos que preparar, como é que conseguimos antecipar tudo aquilo que vem a seguir para que o talento hoje possa já começar a ser desenvolvido nesse sentido. E então passamos para a fase seguinte, que é o build the skills. No fundo é transformar as competências que nós precisamos de ter internamente e que precisamos que o nosso talento se sinta perfeitamente à vontade e confortável com elas. E aqui o que sugerimos é sempre formação mais experiência, ou seja, criar contextos em que as pessoas possam experimentar estas novas competências que adquiriram através de formação. As novas competências desenvolvem-se quando as pessoas têm novos desafios, novos projetos, assumem novas responsabilidades. E aqui não temos que criar um processo de mobilidade muito robusto, nem muito extenso, nem temos que mudar as pessoas de sítio. Só temos é que as pôr a trabalhar em conjunto. Temos que
para determinados projetos que nos vão surgindo, poder criar aqui este grupo de talento que vai estar a trabalhar em função de um objetivo comum, mas num contexto que é novo. Temos, por exemplo, o shadowing, temos, por exemplo, a mentoria, temos, por exemplo, ter alguém a passar uma semana com uma outra equipa, portanto, e depois a questão que normalmente se coloca é, ok, então, mas se eu tiver uma pessoa a trabalhar uma semana inteira com outra equipa, eu vou ficar desfalcado naquilo que é o seu trabalho habitual. Não, porque esta troca deve ser uma troca bilateral, ou seja, temos pessoas de um lado, temos pessoas do outro, mas todos vamos estando por dentro daquilo que está a acontecer dentro da nossa empresa. Quais é que são os desafios, quais é que são os projetos, a que é que temos que dar resposta com urgência. E às vezes, desta diversidade e desta troca, também surgem ideias muito, muito interessantes. E lá está. Nós vivemos sempre num sentido de urgência, em que temos que dar resposta rapidamente a tudo, temos timings apertados, sabemos que temos coisas para cumprir, que às vezes não nos permitimos criar estes momentos de troca, de interação, de partilha, em que o talento se desenvolve, mas que o talento valoriza bastante. Por isso é que a nossa sugestão para o ponto 4 é o Move the Talent. Esta mobilidade interna vai assentar em 3 princípios: na visibilidade do talento, na confiança que nós, enquanto empresa, temos que ter no seu potencial e nas oportunidades reais de experimentação. O talento que nós temos internamente tem que ter uma visibilidade sobre o que é que são os desafios, o que é que são as funções, que oportunidades temos em aberto, que talento é que estamos à procura lá fora, para que eles próprios também possam criar estes movimentos internos que lhes reforçam confiança, que lhes reforçam o compromisso com a empresa e esta ligação que têm à empresa, porque também sentem o reconhecimento pela oportunidade que lhes é dada, mas temos que confiar no potencial que nós temos. E não podemos fazer este movimento de talento apenas olhando para o processo como se tratasse de um processo de recrutamento externo, porque, primeiro, um processo de recrutamento interno não deve ser igual a um processo de recrutamento externo. Eu percebo quando as empresas me dizem, mas nós queremos fazer o processo de forma igualitária, equitativa, queremos que toda a gente passe pelas mesmas fases, mas para quem está internamente a candidatar-se a uma posição, há coisas que já provou, há uma curva de aprendizagem que vai acontecer muito mais rapidamente porque já conhece a cultura. Portanto, aqui o que eu sugiro e o que nós nem tu sugerimos, e na GI Group, é que haja este cuidado e esta preocupação em confiar no talento que temos dentro de casa. Podemos ter conversas sobre carreira, podemos ter momentos pontuais em que percebemos o que é que são as motivações, o que é que são as ambições, que caminho é que as pessoas próprias veem para a sua carreira, e não deixar isto quase como que eu gostava de mudar, mas só existe esta oportunidade em aberto, se calhar vou-me candidatar, mas não sei bem se é isto que eu quero, porque quando começamos na dúvida, normalmente já não estamos a começar como gostaríamos de começar. O último ponto, o Evolve the Careers. No futuro do trabalho, a evolução profissional não será definida apenas pela posição que nós ocupamos, nem pelas subidas que vamos tendo na nossa hierarquia, mas também pelas experiências e, sobretudo, pelas experiências que nós vamos acumular ao longo deste caminho. E por isso, entrando aqui no detalhe de cada uma destas fases, nós podemos pensar que no See the Talent aquilo que queremos é compreender profundamente o talento existente e, portanto, aquilo que temos que fazer é um mapeamento de competências, não um descritivo funcional, porque o descritivo funcional já vai ser curto, as funções alteram-se muito rapidamente. Todos os dias introduzimos novas tarefas naquilo que é o descritivo funcional e ele nem está e nem é de uma forma rígida. Portanto, aqui o importante é nós conhecermos as competências reais que temos dentro da nossa estrutura, sejam elas técnicas, sejam elas digitais, sejam elas comportamentais, sejam de liderança. E depois temos que olhar para elas como as críticas para o futuro, as estáveis e as que provavelmente estarão em reconfiguração no futuro. Depois temos que perceber quais é que são os problemas que nós temos a resolver dentro da nossa empresa, porque pensando nesses problemas já conseguimos descortinar quais é que são as competências que nós vamos necessitar e olhar para este talento também com base naquilo que é o seu potencial de evolução. Toda esta análise vai nos permitir identificar aquilo que são as lacunas de competências que estão relacionadas com a estratégia do negócio, mas não é com a estratégia do negócio hoje, é com a estratégia do negócio a curto, a médio e a longo prazo.
Se é que hoje em dia conseguimos prever alguma coisa no longo prazo. Anticipate the Future, que é a segunda fase, o objetivo é identificar as tendências do negócio que vão impactar naquilo que são as competências futuras, ou seja, perceber que competências críticas é que vão ser necessárias e que nós vamos precisar nos próximos anos. E aqui, naturalmente, vamos ter que analisar a estratégia do negócio, vamos ter que analisar aquilo que são os avanços tecnológicos que o nosso negócio está a sofrer, que o nosso setor está a sofrer, e é com base nisto que nós conseguimos fazer um planeamento estratégico da nossa força de trabalho, do nosso talento. Passamos para o ponto seguinte, que é de construção das competências e, portanto, aquela aprendizagem contínua que temos estado a ver, mas que tem que ser integrada no dia a dia. E aqui temos que pensar em que competências é que temos que investir, onde é que estamos vulneráveis, quais é que são as competências que precisamos no médio e no longo prazo e expor as pessoas a contextos novos. Aprendizagem on the job. Isto vai nos permitir aqui uma learning agility muito mais interessante, porque também promove a curiosidade intelectual e aumenta aquilo que é a capacidade de adaptação do talento a novos desafios. Quando criamos uma mobilidade interna real, ela deve acontecer auscultando também o talento interno que nós temos e, portanto, devemos ter conversas estruturadas sobre carreira. Devemos também clarificar sobre caminhos internos, porque às vezes as pessoas têm uma determinada perspectiva e uma ideia sobre o que é que poderá ser o seu caminho no futuro, que é completamente desfasada daquilo que a empresa acha que poderá ser o seu caminho no futuro. E, portanto, é importante que haja aqui este alinhamento e que se perceba o que é que está por trás de cada uma destas opiniões e de cada uma destas decisões. Depois também devemos começar a orientar este talento para aquilo que serão as funções emergentes, começar aos poucos a dar pequenos desafios, pequenas missões, que até poderão ser temporárias, em que vão desenvolvendo este talento e que vão solidificando estas competências que foram começando a ganhar no início deste processo de desenvolvimento de competências. A participação em projetos transversais, as carreiras modulares, aquilo que são as competências transferíveis para outros desafios e outros projetos internos, mas mais uma vez o conselho é processos ágeis quando se fala de mobilidade interna, porque o talento vai acabar por ou desmotivar, ou sentir que não existe confiança naquilo que tem sido o seu trabalho até agora, ou que está a ser avaliado e escrutinado como uma pessoa que nunca esteve dentro da empresa, que nunca contactou com a empresa, que nunca provou nada internamente. E, portanto, aqui eu acho e aconselho a que este processo seja realmente ágil. Quando falamos no redesenho de carreiras e apoiar a evolução, portanto, o Evolve the Careers, nós temos que criar formas que permitam esta evolução profissional, mas que não dependam necessariamente de subir na hierarquia ou de uma promoção imediata, porque senão isto tornaria os negócios insustentáveis, não é? Nós sabemos que não podemos promover toda a gente, nem toda a gente pode estar em posições de direção, o caminho nem sempre consegue ser em escada, portanto, mas sabemos também que é importante continuarmos a desenvolver este talento e, sobretudo, que este talento sinta que está a ser desenvolvido internamente. Portanto, nós podemos começar por criar percursos que combinem esta progressão, esta sucessão e estas experiências de desenvolvimento. Mesmo quando trabalhamos planos de sucessão e planos de progressão, temos que pensar aqui um bocadinho nisto. E depois, a expandir o potencial profissional naquelas que são as suas 5 dimensões. O redesenho das carreiras, a rede profissional, a visibilidade, seja interna, seja externa, a reputação, seja interna, seja externa, e a influência. Quanto mais nós trabalharmos estas 5 dimensões, maior vai ser este sentimento e esta sensação de evolução na carreira. Já estamos aqui quase a chegar ao fim da nossa apresentação, mas de facto aquilo que eu gostava de mostrar aqui era que output é que nós conseguimos retirar de cada uma destas fases e alguns exemplos de iniciativas que podemos promover em cada uma delas. Se olharmos para o Seed the Talent, que é a nossa fase 1, nós vamos ter um mapa de competências atuais, vamos ter um inventário do talento interno e vamos conseguir identificar aqueles que vão ser os gaps críticos. A partir daqui, o que é que nós temos? Uma taxonomia de competências, um mapeamento de todas as competências internas e podemos fazer aqui uma revisão do talento. Na fase 2, de antecipar o futuro, conseguimos perceber que competências futuras é que nós precisamos de ter, quais é que são as prioridades de desenvolvimento e criar de forma ainda mais robusta este plano estratégico do talento. E aqui podemos ter
Algumas iniciativas que podemos promover são workshops estratégicos, em que percebemos o que é que se está a passar lá fora, como é que o mundo se está a mudar no nosso setor e a transformar no nosso setor, e que impacto é que isso vai ter para nós enquanto empresa. Nós próprios, qual é a nossa estratégia? O que é que pretendemos? Onde é que queremos estar? Onde é que queremos chegar? De que forma é que nos queremos posicionar? E, portanto, analisar também aquilo que é o risco de funções e identificar quais é que são as competências críticas que precisamos ter. Build the skills, novas competências aplicadas, desenvolvimento, colaboração entre áreas, portanto, criar projetos estratégicos, criar comunidades de prática, o mentoring, o shadowing, como também já falámos, portanto, criar estes momentos que permitam a partilha, mas que permitam, sobretudo, algo muito concreto no dia a dia sobre aquilo que foi novo e que foi aprendido para que ele seja apreendido e não só aprendido. Move the talent. Passamos para a mobilidade, para a descoberta do talento, para uma maior adaptabilidade internamente e, portanto, conseguimos ter os talent marketplaces, a rotatividade de funções, projetos temporários e equipas multidisciplinares. Isto tudo vai nos permitir ter carreiras mais dinâmicas, trabalhar a retenção do nosso talento, ter uma maior empregabilidade interna e, no fundo, acabar por contribuir também para aquilo que é a empregabilidade do mercado e do país como um todo. E a nível de iniciativas, conseguimos ter novos modelos de carreira, conseguimos trabalhar planos de sucessão de forma muito mais ágil e temos plataformas que nos permitem ter uma visibilidade muito maior sobre projetos, sobre talento e como é que podemos fazer circular internamente toda esta massa crítica e todo este perfil de competências que temos internamente e colocá-la em função daquilo que são os desafios que temos nas nossas empresas diariamente. E se tivermos mesmo de olhar para fora? Isto acaba por nos ajudar aqui a fechar também um bocadinho este tema, porque às vezes temos mesmo que olhar para fora. Há situações em que faz sentido olharmos para fora, faz sentido trazermos sangue novo para a estrutura, faz sentido ir buscar competências que nunca tivemos dentro de casa, porque mesmo que as possamos desenvolver, é importante ter alguém que já domina aqui o tema e, portanto, é mais do que natural que em muitas situações temos mesmo de olhar para fora. Acho que aqui também é importante aproveitarmos estes momentos em que temos que olhar para fora, dependendo do tipo de projetos que vamos ter, e olhar para a questão das novas gerações ou das gerações mais séniores e perceber se conseguimos começar a alimentar a nossa estrutura de talento com estes perfis. Uns que nos trazem mais segurança, mais serenidade, maior capacidade de resolução de problemas que provavelmente já passaram por todos eles, e este sangue novo que nos traz muito esta vontade de trabalhar com novas tecnologias, de desafiar status quo, de desafiar projetos, de desafiar processos, de olhar para as coisas com um olhar diferente, de continuar aqui neste caminho de desenvolvimento, portanto, termos ambos a coexistir com toda a massa crítica que também já temos e com todo o talento que também já temos dentro de casa, acho que conseguimos criar aqui um ponto interessante para as nossas empresas, para as nossas estruturas, e acho que temos muito a ganhar enquanto negócio e se pensarmos naquilo que é o crescimento e a sustentabilidade do nosso negócio. Não sei se tem alguma questão, se ficou claro, se há algum ponto que gostariam de ver esclarecido. É natural, lá está, aqui nós trouxemos aquilo que é a forma como nós trabalhamos neste tipo de processos, mas naturalmente que individualmente e caso a caso, cada empresa precisa de perceber o que é que funciona melhor consigo. E às vezes nem estamos todos no mesmo ponto, ou seja, há empresas que já têm os seus processos de formação muito bem, ou o seu talento muito bem mapeado, sabem exatamente quais é que são as competências que precisam, sabem exatamente a formação que precisam dar às pessoas, mas de facto é importante começarmos já hoje a fazer alguma coisa para assegurar esta empregabilidade no futuro. E lá está, o que funciona para umas empresas pode não funcionar para outras.
as discussões são boas porque nos permitem sempre acrescentar e trazer aqui algum ponto novo, mas queria também dizer-vos que do meu lado estarei disponível para qualquer questão adicional que possa surgir depois desta Speed Talk. E mais uma vez agradecer-vos também por terem estado aqui comigo e por terem tido interesse num tema que eu acho que é tão importante e tão relevante nos dias de hoje. Angélica, não sei, passo-te a Muito palavra. obrigada. Sim, Obrigada. muito obrigada, Ana, pela exposição deste tema. Eu posso dizer-lhe que tirei aqui inúmeros apontamentos, porque Ótimo. realmente, porque realmente Vou só fazer acho que é aqui importante. Sim, parar a partilha de ecrã, que sim, assim muito bem. consigo vê-la Não, também. eu registrei imensas coisas porque realmente há aqui vários procedimentos, há aqui todo um processo que é importante as empresas terem em consideração, não é? Desde Sim, do mapeamento das skills, aqui o ver o talento que têm, antecipar o futuro, portanto, conseguir ver competências novas, desenvolver competências novas. Portanto, há aqui foi muito interessante a forma como abordou, porque o processo estava muito organizado e faz muito sentido, não é? Portanto, também não é por acaso que eu estava a referir, não é? Mas certo, achei realmente interessante porque, sim, é preciso pensar, os desafios são diferentes, as empresas vão certo. funcionar de outra forma diferente, estamos num mundo muito acelerado, não é? E, portanto, Sim, tudo muda muito rapidamente e é importante realmente saber como responder a é estes esses desafios desafios, não é? novos. Claro que sim, que estão sempre a acontecer. Já agora, então, a Ana já o fez, mas eu gostaria de deixar aqui a oportunidade de alguém colocar alguma questão. Podem escrever ou podem abrir o microfone, sejam à vontade. Aproveitar para partilhar alguma ideia, para fazer alguma pergunta. Portanto, aproveitamos que temos a Ana aqui disponível Certo, para nos até para ajudar. desafiar o próprio modelo, não é? Até para desafiar o próprio modelo, que nós gostamos Exatamente, sempre muito de ser exatamente, desafiados exatamente. nesse sentido. Eu confesso-lhe que achei realmente mesmo muito interessante o modelo. E mesmo a forma como vocês registram aqui, o ter atenção com questões que a empregabilidade não é de responsabilidade individual, portanto, a formação ajuda, mas não resolve o problema. Portanto, tudo isto para mim, Certo, visto ter aqui uns cliques, não é? Portanto, não é só importante quando há despedimentos, portanto, há aqui. Há aqui tocou aqui em vários pontos muito sensíveis das empresas, não é? Porque normalmente eu acho que a empresa funciona muito de forma reativa, não é? certo, Portanto, temos certo, aqui, agora é certo, que vamos fazer algo, não é? E, portanto, e certo. realmente aqui há um planeamento, aquilo que vocês propõem é um planeamento e é um pensar de como lidar com a empregabilidade Sim. de forma, não é? Mais completa e, de facto, poder de facto, ter respostas quando algo acontece, já está Já o estar, alinhamento, sim, ou pelo já menos está já ser tudo. mais fácil agilizar, porque nós também sabemos, e Portugal tem muito isto, não é? Portanto, nós temos empresas grandes com uma estrutura de recursos humanos mais reduzida e, portanto, Sim, nem sempre conseguem dar resposta a todos os desafios com os quais se claro. deparam. E sabemos que há outras prioridades, processos de recrutamento internos, processamentos salariais, avaliações de desempenho, portanto, sabemos que no mundo do RH, normalmente as equipas estão sempre com muito trabalho e é perfeitamente natural. E às vezes não descuramos um pouco aquilo que não é tão prioritário, mas que no fundo, se formos olhar para o É, momento que vivemos e para aquilo que vem aí, que ninguém sabe muito bem o que é, quanto mais depressa nós começarmos a trabalhar nestes temas, menor vai ser o impacto que vamos sofrer com todas as mudanças, porque vamos ter as pessoas perfeitamente adaptadas, preparadas, alinhadas, com vontade, que também é importante, e já com este mindset que tudo muda muito rápido e nós temos que é, acompanhar esta mudança. muito bem. Uh, estamos, Estou totalmente de acordo. Volto só uma última vez a perguntar se alguém quer colocar alguma questão. Estejam à vontade, portanto, podem escrever. Não. Portanto, os contactos da Ana estão na apresentação. Nós iremos partilhar com todas as pessoas que estão a assistir esta mesma apresentação. Sintam-se à vontade para. Eu também entendo que, por vezes, cada empresa tenha uma situação em particular e, portanto, possa querer colocar questões muito específicas ou não queira estar a expor, se calhar,
de algum modo algumas informações e, portanto, podem contactar diretamente a Ana ou a empresa também e, portanto, podem realmente ter aqui apoio no sentido aqui de melhorar a questão da empregabilidade, não é? Portanto, dentro da empresa. Portanto, nós iremos partilhar esta apresentação, iremos também enviar para todos os participantes um questionário de avaliação, de satisfação desta Speed Talk, que serve, no fundo, para percebermos o que é que acharam, mas também para poderem aproveitar para dar sugestões de outros temas, dar sugestões de outras iniciativas que podemos levar a cabo. E para concluir, nós temos vários eventos e várias iniciativas a acontecerem ainda durante este mês, nos próximos meses, portanto, e eu aconselhava a todos a visitarem o nosso site, ae-minho.pt, portanto, para poderem realmente ver a agenda e poderem participar e estar connosco em diferentes iniciativas. Ana, muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada, foi realmente muito interessante e desejo que corra tudo bem. A Intu também está disponível para acolher as questões ou as empresas que queiram realmente saber como podem fazer um pouco mais ou melhor, como aqui fazer diferente, até se calhar essa é a palavra mais adequada. Portanto, obrigada a todos. Deixe-me só, já agora que eu estava a dizer obrigada a todos, entrou aqui qualquer questão e, portanto, desculpa que estou aqui, está... Muito bem, aqui um comentário, obrigada, excelente momento de partilha, portanto aqui um agradecimento que eu reforço também. Obrigada a todos pela presença e até à próxima. Obrigada. Próxima, obrigada.